Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus, colocar a nossa vida no altar do Senhor e dizer a Ele que é muito bom nós estarmos falando com Ele e sentindo a sua presença, né? Eu quero trazer a escola dominical do dia 4 de agosto, amanhã, né? Eu disse para os amados irmãos que amanhã eu estaria numa correria muito grande, né? E vai ser um tempo muito curtinho, então quero adiantar aqui a escola dominical de amanhã e louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo isso, né? Então, nós vemos a lição 5, né? A lição 5 da revistinha do terceiro trimestre, né? Dia 4 de agosto de 2024, o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel. O texto áureo vai dizer assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. A verdade prática diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Amém? Esta é Ruth. Oh, aleluia, né? Vamos estar clamando a Deus aí para as coisas serem assim conforme foi com Ruth e Boaz, né? Ruth capítulo 3, versículo 8 ao 10 e Ruth capítulo 4, do versículo 11. Diz assim: sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou eu, Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após, aleluia, nenhuns jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Glórias a Deus. A introdução vai dizer assim: o livro de Ruth começa com as mortes e termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos, além de, aleluia, um redentor humano. A história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino, humano. O compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth capítulo 2, versículo 23. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ruth capítulo 3, versículo 10. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade, sua sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente, ter um novo lar
era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e toda a sociedade. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Hebreus capítulo 13, versículo 4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube naquela, aleluia, glórias a Deus, soube naquela noite que Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notada. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Ruth capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7. O que demonstra, trata-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Ruth capítulo 3, versículo 9. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Respeitando o processo para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth capítulo 3, versículo 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Gênesis capítulo 24, versículo 16, Isaías 39, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 e versículo 10. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e perguntou: quem és tu? Ruth capítulo 3, versículo 9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente estendeu. Ele, aleluia, era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser remir, vive o Senhor, que eu te remirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam sem qualquer contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Ruth capítulo 3, versículo 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Salmo capítulo 27, versículo 14, Provérbios capítulo 20, versículo 21. A sinopse do texto 1 diz assim: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a separar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Um casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de seguir, aleluia, de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo, que havia preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth capítulo 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento.
A vida conjugal, a liderança masculina, pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Efésios capítulo 2, ou melhor dizendo, Efésios capítulo 5, 25 ao 28. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A paz do Senhor, Azac, seja bem-vindo em nome de Jesus. Joyce Santos também, Deus esteja abençoando. Também Anilde José dos Santos, que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos ler a respeito do resgate e a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando, Ruth capítulo 4, versículo 1. Não seria este, mas um ato da providência divina. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth capítulo 4, versículo 5. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ruth capítulo 4, versículo 6. Ruth capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. O registro público, seguindo mais dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor, descalçando o sapato e entregando a Boaz. Ruth capítulo 4, versículo 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unissona, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth capítulo 4, versículo 9 ao 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel como as mais elevadas honras. Sinopse do capítulo 2. O casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso frágil, auxílio da vida cristã. O contexto histórico do casamento entre Boaz e Ruth. Noemi provavelmente pensou que Boaz era seu parente mais próximo. Ele provavelmente desejou casar-se com Ruth porque sua resposta demonstra que pensava algo sobre isso, com certeza. Não intentou desposar Noemi porque era muito velha para gerar filhos. Outro membro da família era o parente mais próximo, portanto tinha o direito de tomar Ruth como a sua esposa. Caso sua resposta fosse negativa, Boaz estaria livre para casar-se com ela. Boaz marcou o encontro com seu parente no portão da cidade. Este era o centro das atividades locais. Ninguém podia entrar ou sair daquela localidade sem passar por lá.
Os ambulantes instalavam seus negócios naquele local, que também servia como Câmara Municipal. Oficiais da cidade se ajuntavam-se para realizar suas transações comerciais. Por existirem tantas atividades, este era um bom lugar para um encontro das testemunhas, capítulo 2, versículo 2, um local apropriado para Boaz fazer a sua proposta. Boaz habitualmente apresentou seu caso ao primo. Primeiro, transmitiu novas informações ainda não mencionadas na história. Elimeleque, o falecido marido de Noemi, ainda possuía uma propriedade que estava à venda como parente mais próximo. Este tinha a prioridade para comprar a terra, o que ele concordou. Levítico capítulo 25, versículo 25. Entretanto, Boaz disse que, de acordo com a lei, se adquirisse a propriedade, teria que casar-se com a viúva. E esse não quis casar com a viúva. Boa noite, a minha amada irmã Patrícia Silene, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida dos seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed, consumado o casamento de Boaz, podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição. E ele teve um filho. Aleluia. Ruth capítulo 4, versículo 3. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como estava agindo em favor de Noemi. Ruth capítulo 4, versículo 14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Ruth, aleluia, capítulo 1, versículo 13, 20 e 21. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Ruth capítulo 4, versículo 15. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na sua vida, na vida de Noemi. Os netos enchem os avós, aleluia, de orgulho e alegria. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo, encorajamento e uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Salmos capítulo 128, versículo 6. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, com um tipo de, aleluia, da igreja, encontrou-se em Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. João, capítulo 3, 16, versículo também de 1 Pedro 1, 18 e 19. Sinopse 3. O casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Auxílio bibliológico. O legado da obediência. As genealogias no livro de Ruth são apresentadas fornecendo 10 gerações, explicando as omissões e, portanto, as diferenças com outros registros. As genealogias do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 3, 6, Lucas capítulo 3, versículo 32 e 33. São constituídas sobre a precisão registrada no livro de Ruth
capítulo 4, versículo 17 ao 22, o que também é a ligação mais vital na linhagem traçada de Abraão até Cristo. Contudo, o nome de Ruth não aparece de fato nesses versículos 17 e 22. Talvez por isso, aleluia, sua história a ser o cerne do livro de Ruth. Mateus inclui o nome dela, Ruth, era pura e deu testemunho das qualidades do mais alto caráter, em contraste com outras mulheres mencionadas, o que pode ter sido a razão de ela, aleluia, ou melhor dizendo, a razão de ele a ter mencionado pelo nome. Ainda assim, ela também precisava de um goel, um remidor. E exatamente como Ruth não, aleluia, pertencente ao povo de Deus, proibida de entrar na congregação do Senhor, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, e sem a esperança, alienada de Deus, se humilhou aos pés do parente remidor, Boaz, pedindo a sua aceitação e ajuda. Todas as mulheres têm de se humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo e buscar a sua redenção salvífica. Ao fazer isso, assim como Ruth encontrou a segurança terrena, você encontrará o descanso celestial diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac e Jacó. Amém? Conclusão. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor, divino, humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 e Atos capítulo 4, versículo 12. Amém? Revisando o conteúdo, qual era o lema de Ruth e como isso foi importante em sua vida. O lema de Ruth era: tudo quanto me disseres farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não era, aleluia, aventureira, como se fosse autônoma e independente. Qual foi a iniciativa de Noemi que levou ao compromisso de Boaz com Ruth? Os cereais colhidos eram levados para a eira. Um terreno plano, preparado para a debulha das espigas. Noemi soube naquela noite que Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Que o processo deveria ser aguardado por Ruth e Boaz. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro parente mais chegado que tinha a prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser remir, viva o Senhor que eu te remirei. Assim diz Boaz. Porque houve necessidade da aplicação da lei do resgate e do casamento por levirato. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu, porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado
do casamento sob a lei do levirato. O que, aleluia, o nascimento de Obed representa no plano da redenção? O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida dirigiu por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, entregou-se com Boaz, aleluia, ou melhor dizendo, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, o nosso eterno Redentor. Amém? João 3,16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre teus filhos e filhas nesta noite. Venha o Senhor, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos mais que vencedores e que o teu nome seja exaltado acima de todo nome. Assim, Pai, esteja o Senhor nos abraçando, guardando, livrando o mal, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que tempo bom, tempo precioso esse tempo que nós tiramos para adorar o Senhor. Eu daqui a pouquinho voltarei com mais uma vez a programação Socorro de Deus. Adiantarei a programação de amanhã. Amanhã eu tenho os compromissos que não podem ser adiados, então estarei adiantando esse trabalho de amanhã para hoje. E logo que terminar aqui essa live, nós estaremos entrando novamente e fechando aí com chave de ouro mais uma live para engrandecer, magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até daqui a pouco.